gancho, nós vamos falar aqui sobre o relato de viagem, a estrutura, as características do relato de viagem, onde eu vou falar em primeira pessoa alguma viagem marcante que eu fiz, tá? O tipo, que são pouquinhos, 6 tipos, nós vamos usar a narrativa, a contação, né, dessa história. Ela é escrita em primeira pessoa, o que eu vivi, as experiências que eu tive pessoais, os fatos marcantes e pessoas e os lugares que eu visitei. Os verbos eu posso usar no presente e também no passado, né? E eu vou usar a descrição do tempo, espaço e personagens. Esse tempo, ele é psicológico, porque ele é uma lembrança e uma impressão que eu tive sobre a viagem, né? Cada pessoa tem uma travou minha língua, que cada pessoa tem uma impressão sobre aquela viagem. Para uma pessoa foi muito divertido, para outra pessoa a viagem não foi tão divertida assim. Então, o tempo aqui é psicológico, o espaço, o local pode ter sido uma viagem para um museu, uma viagem para a praia, né? Uma viagem para o interior, para um rancho. E quem marcou essa sua viagem? Quem são as pessoas que você guardou na memória nesse relato de viagem? Então, essas são as características. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu viajei para alguns lugares, né? Mas o que eu gosto, que eu tenho feeling, uma aptidão, é a praia. Eu adoro a praia. E na praia eu visitei um aquário real, assim, um aquário com os animais marinhos, o tamanho real dentro de um aquário. E aí eu vi os pinguins, lembrei de um filme que eu gostava muito, que eu amo esse filme, chama Happy Feet. E eu adoro esse filme, eu já vi mais de 20 vezes, eu aprendo muito com esse filme, com as metáforas que ele apresenta ali, figuras de linguagem, turminha, foi matéria da última aula. E tinha uma arraia, assim, o aquário era aberto também no teto, tinha uma arraia, e a arraia ela é bonitinha, parece que ela tá sorrindo pra você, né? Eu tenho até o registro em vídeo desse momento. Ela parou assim em cima e parece que ela estava sorrindo, né? Mas na verdade ela estava tentando verificar se o que ela estava vendo era possível de ser comestível, né? Porque o que é encontrado no mar é tudo possibilidade de alimentos, né? Só que vendo assim de forma poética, a raia estava sorrindo, né? E tem uma tartaruga lá nesse lugar. O nome do lugar é o Museu do Guarujá, Museu do Aquário do Guarujá. E lá tem uma tartaruga chamada, não chama Mônica, chama Magali, enorme. Você pode mergulhar com ela, junto com ela, tocar nela. A Magali é enorme, imensa, e ela tá dentro do aquário. Então, e os pinguins, eles vêm até o vidro, batem no vidro, igual acontece mesmo no filme Happy Feet. Eles têm um chip amarradinho, né, nas perninhas. E eu particularmente, também lá tem um osso, né, um osso da barriga da baleia, onde eu dei uma volta lá pra ver quantas mônicas cabem dentro da barriga da baleia. Então tem um osso assim enorme ali em exposição dentro desse aquário, do tamanho de uma costela de uma baleia. Tem uma foca, também eu vi a foca dando voltas em um aquário particular para ela, tá? E foi muito agradável a viagem, foi muito agradável. Eu queria muito ter feito ela e eu planejei, fiz essa viagem. Pessoas marcantes, eu fui com os meus filhos, Meu filho adolescente não gostou nada de ficar na praia, no sol, olhando pro mar por horas e horas, ele não achou graça. O outro pensou que o mar era uma piscina e estava indo lá pro fundo, cada vez mais profundo. Eu fiquei ali preocupada, isso aqui não é uma piscina, né? É um mar aberto.
E o que mais que eu posso falar? Foi um fato real, tá registrado aí em vídeos, Memórias da Família, né? Memória, não confunda, aqui o caso, o tema é relato de viagem. E aí, na produção do mês de maio, o 9º ano vai fazer um relato de viagem, alguma viagem que foi marcante, deixando aí essa linguagem clara, né? Usando aí também o foco em informação, trazer informação do relato, colocar um título para sua história, né? O meu título é A Viagem com os Meus Filhos, né? Eles conheceram o mar pela primeira vez, eles nunca tinham ido até a praia. Então, a primeira viagem para o mar com os meus filhos, tá ok? E fica aí a estrutura dessa redação. Até a próxima com a Prof. Mônica.